você! Tudo bem, meu aluno? Você que é meu aluno do terceiro ano, seja bem-vindo, tá certo? A esse nosso retorno aqui depois do nosso recesso de meio de ano. E como já é sabido por você, nosso terceiro bimestre já começou antes do recesso, né? Nosso terceiro bimestre já começou antes do recesso e eu já deixei para vocês lá na plataforma para que vocês pudessem fazer, para que nós fizéssemos então a leitura do capítulo 5 do nosso livro didático, tá certo? O capítulo 5 do nosso livro didático tem por título A Instituição da República. Pessoal, olha só, esse acontecimento, a proclamação da República, só para que vocês fiquem situados aí em que época nós estamos falando ali do finalzinho de 1889, tá certo? Do finalzinho da década de 1890, comecinho da década de 1890, finalzinho da década de 1880, tá certo? Então, em 15 de novembro, proclama-se a República Brasileira, tá ok, pessoal? E olha só, esse nome, apesar de ser empolgante, apesar de denotar aí a ideia de ser uma coisa democrática, ela não mexeu muito nas estruturas sociais, tá certo? A conjuntura social da época não mudou muito. A estrutura social da época não mudou muito. Não teve uma transferência de poder, não teve uma mudança nessas questões, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Primeiro vamos entender em que moldes se deu a proclamação da República. Por que então tirar um governo imperial e colocar ali um governo republicano? Primeiro a gente precisa entender que após a guerra no Paraguai, ou a guerra do Brasil para os paraguaios, após essa guerra contra o Paraguai, o exército estava insatisfeito com o imperador, ou com a coroa brasileira. Porque os caras deram uma vida lá e quando voltaram, não foram recebidos como gostariam de ser recebidos. Outra questão é a questão religiosa. Há, então, uma ruptura aí da coroa com a igreja. Então, muitas coisas que a igreja vinha fazendo, esse poder que a igreja vinha tendo, não existia mais agora esse amparo por parte da coroa. Outro problema, a terceira questão para a proclamação da República, então, é o descontentamento dos latifundiários, os grandes proprietários de terra, né, os grandes ruralistas da época. Eles estavam insatisfeitos porque a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea e havia então libertado os escravos, tá certo? Tudo bem que isso eram questões que demandavam um pouco de tempo até que as coisas acontecessem realmente, de forma ampla, de forma geral, coisas que a gente vê que ainda hoje existem muitos resquícios desse período, mas são essas as três questões que levam à proclamação da República. Por que então que a gente fala que a proclamação da República não trouxe grandes mudanças ou não trouxe mudanças significativas para a sociedade da época? Porque veja só, quem continuou mandando após a proclamação da República? A elite que já mandava antes disso, tá certo? Nós só trocamos a figura do imperador, de Dom Pedro, pela figura de um presidente, tá ok? Houve outras mudanças, mas essas mudanças começaram a existir após a proclamação. Com o ato da proclamação em si, não há mudanças significativas nessa estrutura. Após a proclamação, nós vemos algumas mudanças e essas mudanças perpassam principalmente pelas questões das instituições. Trocamos então a figura do imperador pela figura de um presidente e um vice-presidente, tá certo? Trocamos aqueles 4 poderes por 3 poderes, agora não temos mais o poder moderador, agora nós somos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Trocamos a nomenclatura de província para esses membros que faziam parte, né, para essas regiões que juntas compunhavam o Império Brasileiro. Agora essas regiões, essas províncias não recebem mais essa nomenclatura e elas ganham a alcunha de estados. Com isso, elas ganham certas autonomias, então são chamados de estados federalizados, tá ok? Então, a federação, a união de diferentes estados
forma a República Brasileira. Com isso, os estados ganham essa liberdade, inclusive a criação de constituições estaduais, tá certo? Um livro de regras que determina como as coisas devem ser naquela região, naquele estado. A substituição de símbolos nacionais, como o hino, a bandeira e alguns brasões, tá certo? E, pessoal, beleza. Foi lá, né? Mudou algumas coisas e tal, e não sei o quê. E aí, então, como é que se deu essa administração? A administração ela se dá principalmente pela questão econômica. Então, a adoção por parte desse novo governo brasileiro de uma política que posteriormente ficou conhecida como política do encilhamento. A palavra encilhamento é nada mais nada menos do que colocar sela em um cavalo, né? Selar um cavalo. Por que então esse nome, professor? O que isso tem a ver com a nossa economia da época do início da República? É que fizeram uma analogia com a economia da época ao ato de colocar sela nos cavalos antes das corridas. Então é nesse momento ali, coloca-se sela nos cavalos, encilia os cavalos, é feito ali no público ali, né? O público vê, então ele escolhe qual é o cavalo que ele vai apostar. Então é uma política de aposta, tá vendo o porquê de usar esse nome? É uma política de aposta, uma política econômica de aposta. Então, o que acontecia então, professor? Exatamente, uma grande especulação financeira, né? Uma grande aposta financeira, tá certo? Então houve ali a criação de empresas fantasmas para que pudesse movimentar esse dinheiro, né? Para que pudesse criar essa expectativa de melhoramento econômico e com isso gerava o quê? Inflação, tá certo? E isso foi um desastre, tá ok, pessoal? Já que eu falei para vocês, já que a gente falou aqui, comentou sobre esses desastres da economia, a gente precisa voltar um pouquinho para falar sobre a Constituição do Brasil, porque a Constituição do Brasil, ela só foi promulgada, né, em 1891, ou seja, um tempo depois da proclamação, tá certo? E essa Constituição, ela dizia o seguinte, ó, que o governo e os estados, né, compunhavam o Brasil, tá certo? E essa divisão dos poderes em três, como eu já havia dito. E um dado interessante aqui dessa nova Constituição refere-se ao voto. Olha só, o voto. Foi abolido o voto censitário, que era aquele voto que determinava o valor do voto dependendo de quanto a pessoa ganhava, né? Lá no segundo ano a gente estuda sobre o Império. E aí você, se não lembra, dá uma pesquisadinha aí sobre o voto censitário. Palavra-chave, voto censitário, que é o voto que tem valor, depende do grau financeiro. Para explicar rapidinho aqui, vamos imaginar então que nós fôssemos fazer aí uma eleição para algum cargo dentro da nossa escola. E aí determinava assim, o diretor da escola, o voto vale 100. Os professores vale 50. E cada aluno vale apenas 1. Então, se nós tivéssemos ali 49 alunos e esses alunos votassem em uma pessoa e o diretor votasse em outra, por exemplo, o diretor ganharia. Então, um voto de uma pessoa era mais importante, né, dependendo ali do seu cargo, de quanto ganhava, enfim. Essa era a política, essa é o voto censitário. E aí ele pode ter diferentes modos, depende da sua sociedade, depende de onde ele é colocado, tá certo? Então, agora nós temos o quê? O voto a todos os homens maiores de 21 anos que saibam escrever, tá certo? Então não precisa ter dinheiro, não precisa ter posses, não precisa ter cargo, não precisa ter título. Ele apenas precisa ser homem, saber escrever, tá certo? Então, ó, os soldados, porque aí eles estavam sob regime de um comandante, não precisavam votar. Os religiosos também não precisavam votar. E uma coisa interessante aí, que essa Constituição separa Estado de religião, tá certo? E aí, então, nós temos ali, então, algumas características desses primeiros governos, porque esses dois primeiros governos, após a proclamação da República, são chamados de República da Espada, tá certo? E eles compunham ali a velha República,
que é o conteúdo do nosso próximo passo em diz respeito a conteúdo. Então esses dois primeiros governos é chamado de República da Espada porque eram militares de alta patente que foram presidentes nesse período. Primeiro nós temos ali o Deodoro da Fonseca, né? E ele fica até 91. Essa política do encilhamento, essa política econômica do encilhamento e alguns descontentamentos faz com que o Deodoro renuncie, e aí o vice dele acaba assumindo, o Floriano Peixoto, e vai até 1894, tá certo? Vou só ler um pouquinho aqui do trecho aqui da política do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto chegou ao poder apoiado pelas forças políticas de São Paulo, né? E mais para frente você vai ver que São Paulo e Minas se tornam dois estados importantes nessa República Velha, tá certo? E desde dos primeiros passos dessa República, São Paulo e Minas aí já se despontam, tá ok? Dentre suas primeiras medidas, destaca-se o afastamento dos chefes de governos estaduais considerados adversários e a reabertura do Congresso. Pessoal, reabertura do Congresso por quê? Porque foram uma das medidas tomadas por Deodoro, tá ok? Por Deodoro. E essas medidas fizeram com que o Deodoro da Fonseca fosse obrigado a pedir afastamento do cargo, tá ok? O segundo marechal, o Floriano, ele ganha ali uma alcunha, né, um apelido, né, ele fica conhecido como Marechal de Ferro. Apesar dele desfazer algumas medidas autoritárias do Deodoro, ele mantinha ainda essa estrutura, né, esse jeito de governar autoritário. Tá certo? Eu vou deixar para que vocês leiam um pouco, porque eu quero dar ênfase aqui à Revolução Federalista. Porque essa Revolução Federalista, ela se dá lá no sul do país, tá ok? Com dois partidos políticos, tá certo? Ao qual entram em conflito, e esse conflito só termina no outro governo, tá ok? Esses caras são famosos lá, e se você quiser fazer uma pesquisazinha aí, é interessante porque fala de honra, fala de luta, fala de coragem, né? Que é os Maragatos e os Chimangos, tá certo? Tá bem? Lá essa disputa se deu aí por causa de dois partidos. Um queria o molde republicano, conforme estava vigente. O outro queria um molde republicano, mais parlamentarista, tá ok? Então, por causa dessas disputas de interesse, houve esse conflito, e esse conflito aí durou um bom tempo, tá certo, pessoal? Assim, eu trago para vocês aqui algumas das características da primeira fase da República Velha, a chamada República da Espada, e deixo para o nosso próximo vídeo falarmos um pouquinho sobre o restante da República Velha, porque o restante da República Velha nós temos figuras presidenciáveis, ou seja, o presidente da República agora é um civil, tá certo? E as questões agrárias são importantes. Um fato interessante aqui, só para fechar, é que durante esse governo aqui, há uma abertura de comércio com diferentes nações, e há um interesse, né? Talvez ali o primeiro passo da República para um processo industrial. Tá certo, pessoal? Forte abraço, fique com Deus. Eu espero que tenha ajudado vocês aqui. Não esqueçam de fazer a leitura. Leia, é importante, pessoal. Leia com calma. Leia, tentando entender. E aí, se você tem dúvida em alguma palavra, faça uma pesquisa, tá certo? E o mais importante, beba água, porque tá calor pra caramba. Forte abraço, fique com Deus.